Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos início ao nosso PET volume 3. Vamos lá? Bem-vindos, pessoal, à nossa semana 1. E como unidade temática, nós temos a leitura, pessoal. Vamos então ler, interpretar, compreender o que lemos. Então, pessoal, vamos aí à leitura desse texto aí, né? Podemos observar que faz parte da notícia, né? Temos aí uma manchete. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Aí temos o título e o subtítulo embaixo, que é a parte menor aí. Marque um X para as características do gênero notícia. Então, nós vamos marcar a primeira, que a estrutura do gênero traz o título, o lead e o corpo da notícia. Sabemos que uma notícia é estruturada assim, vem com o título, né, que é a manchete, com o subtítulo, vem com o lead, que é o primeiro parágrafo, contendo as principais informações, o que aconteceu nessa notícia, como que aconteceu, por que aconteceu, como que aconteceu. E depois vem o corpo da notícia, né, que é o quê? Você detalhar. Vem lá a descrição do que realmente aconteceu, como que aconteceu, vem mais detalhado aí as informações. Nós também temos que marcar a segunda, tá? A opção, que a notícia é um texto de cunho informativo, porque quando você lê uma notícia, você quer saber o que aconteceu, você quer se atualizar. E ela traz aspecto descritivo e narrativo. Descritivo porque, de certa forma, ela vem descrevendo as informações para você, né? Ela vem detalhando, ela vem evidenciando para você de que forma que aconteceu aquilo, né? Quais são as pessoas envolvidas e assim vai. E o narrativo, porque é um relato de uma história. Só que essa história, esse fato, né, que sempre tem numa notícia, é um fato real. Já o narrativo por si só, ele pode ser inventado. Só que aqui na nossa notícia traz esse aspecto narrativo na intenção de quê? De trazer uma história, de trazer algo que aconteceu com pessoas envolvidas, né? No caso, vai ser as personagens, só que verídico, né? A notícia é um fato, né? É uma exposição de um fato, é a informação atualizada sobre determinado assunto. E temos aí a circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais. Então, pessoal, aí essa aí está excluída. Por quê? Porque pelo fato aí de ter-se somente aí, eliminando essa opção. Uma notícia, ela não é veiculada só em revista e jornal. Por exemplo, na TV, não temos notícia? Na internet, né? Então, essa aí está eliminada. A linguagem da notícia é formal, clara e objetiva. Já podemos identificar que essa é verdadeira, porque quando se trata de uma notícia, a notícia deve atingir a várias pessoas, vários leitores. Então, a linguagem dela deve ser formal, deve ser clara, deve ser objetiva. Tá? Então, são essas três que estão corretas, beleza? Qual foi o tempo verbal empregado na notícia? Então, no título, né, que nós temos aí na manchete, esse verbo distribui sempre vem no presente. E já no interior do texto, né, no lead ou no corpo da notícia, o verbo vem no pretérito, ou seja, no passado. Tá bom, pessoal? Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? O tempo presente na manchete indica um fato atual, né? Ao momento da leitura da notícia. Já o pretérito, que fica lá, né, dentro do texto, indica que é um fato, ou seja, que já aconteceu. É isso?
Então, tudo isso dá a sensação de atualidade, tornando mais atrativo ao leitor. Vamos aí observar os dois textos. O primeiro texto fala assim, ó: brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Agora já na notícia 2. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes nesse sábado na cidade de Pacaraima. Conflito começou após comerciante ter sido assaltado supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram. No caso aí, os dois textos, pessoal, estão relatando o mesmo acontecimento, né? Que foram os venezuelanos que foram expulsos pelos brasileiros numa cidade chamada Pacaraima, em Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Como vocês devem saber, os muitos venezuelanos atravessaram a fronteira e se refugiaram no Brasil. Por quê? Porque o país deles estava enfrentando problemas políticos e ocasionaram muito desemprego, fome, falta de recursos. Então, eles resolveram refugiar aqui no Brasil para tentar uma nova vida, né? Já que eles estavam passando muita dificuldade na Venezuela. Então, mesmo sem autorização, eles se refugiaram nas cidades próximas ali da fronteira da Venezuela, que são aqui do Brasil, né? Algumas cidadezinhas aqui do Brasil. Já que as cidades são pequenas e não tem essa estrutura para recebê-los, eles montaram barracas, né? Seja nas praças, e sem emprego, sem dinheiro, sem comida, isso acabou gerando muito conflito nessa região, tá? Então, um desses conflitos foi noticiado nesses dois textos aí, né? Que é o fato do comerciante ter sido assaltado, supostamente por refugiados. Ou seja, a notícia não fala que é confirmado que foi por um refugiado, né? Mas o conflito foi gerado. A diferença nos textos é que no texto 1 destacou a possível motivação dos brasileiros, que eles se revoltaram, né? Eles ficaram revoltados com o acontecimento do roubo do roubo do comerciante. Já no texto 2, o que foi destacado foi a agressão que os venezuelanos sofreram, né? Porque, sendo inocentes ou culpados, foram todos atacados pelos brasileiros. Então, o texto 1 destacou a revolta dos brasileiros e no texto 2 já destacou a agressão que os venezuelanos sofreram pelos brasileiros. É isso? Aí, na letra A, falou assim: qual foi o fato noticiado no texto 1? Então, vamos lá. Que os brasileiros expulsaram imigrantes venezuelanos após se revoltarem por comerciantes ter sido roubado e agredido supostamente por venezuelanos em Pacaraima, Roraima. Já no texto 2, é os que venezuelanos que estavam em acampamentos de imigrantes foram agredidos e expulsos por brasileiros após um comerciante ser assaltado supostamente por um grupo de venezuelanos.
Letra A, pessoal. Onde e quando aconteceu o fato noticiado? Onde? O estado de emergência fitossanitária para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando? A portaria que determina o estado de emergência foi publicada em 25/6/2020. Ok. Onde e quando a notícia foi publicada? Foi publicada na página de internet do jornal O Dia, às 8h38 de 25/6/2020, certinho? O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados na notícia? A preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais com relação aos danos causados pela nuvem de gafanhotos que está próxima às áreas produtoras dos dois estados, né, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui outro texto, o autor recorreu para fomentar a notícia. Ou seja, qual foi o outro texto onde se serviu de comprovação que aquele fato ali é verdadeiro? No caso, qual foi o outro gênero que foi utilizado aí? Foi o Diário Oficial da União. Aí vocês vão me perguntar, o que é o Diário Oficial da União? Gente, o Diário Oficial da União são jornais criados e mantidos e administrados por governos para publicar os textos oficiais da administração pública. Então, por exemplo, existe o Diário Oficial da Prefeitura, existe o Diário Oficial do Governo do Estado, do Governo Federal. Então, assim, esse diário oficial, eles servem para publicar as leis, as ações, né, do poder público, tá bom? Atividade 4, vamos comparar o texto da atividade anterior com o texto ao lado. Então, vamos lá. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito, porque eles podem atacar as lavouras. E com o tanto de agrotóxico que é usado nesse país... Olha aí, pessoal, olha o que a personagem está querendo dizer, né? Vamos interpretar aí. Será que é a mesma preocupação do texto anterior? Letra A. O que os dois textos têm em comum? Ambos abordam o mesmo tema. A nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil pode atacar plantações. Certinho, né? Só que a letra B vem assim. A preocupação de Armandinho, Armandinho é essa personagem aí da tirinha, e das autoridades do texto é a mesma? Que preocupação seria essa? Bom, gente, vocês observaram aí que a preocupação não é a mesma, porque as autoridades estão preocupadas com as lavouras que podem ser destruídas pelos gafanhotos, enquanto o Armandinho, ele está preocupado com os gafanhotos que podem morrer intoxicados com os agrotóxicos aplicados nas plantações. Tá bom, pessoal? Então, os lembretes aí, vamos fazer todas as atividades. Tenho um caderno organizado. Qualquer dúvida, é só me chamar. Espero que tenham gostado da aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se sintam abraçados e até a próxima.